Quando o chão cedeu sob seus pés, a menina começou a deslizar pela encosta íngreme, as mãos buscando em vão um ponto de apoio. O pânico tomou conta quando percebeu que nada poderia detê-la. Então, um puxão firme na jaqueta e o som de patas cravando no solo ecoou. A cadela, com os olhos fixos e a mandíbula apertada, fazia força para trazê-la de volta, resistindo ao peso que a puxava para baixo. A floresta, antes amigável, agora parecia um lugar de incertezas e perigos. O coração batia descompassado e uma pergunta terrível persistia: como ela sairia daquela situação? A chegada de Nat ao mundo trouxe uma mistura de alegria e desafios para seus pais, Sarah e Michael. Com pulmões poderosos para uma recém-nascida, Nat chorava com uma intensidade que reverberava pela casa, e nada parecia capaz de acalmá-la. Sarah e Michael, exaustos e desesperados, tentaram de tudo para amenizar o sofrimento da pequena, mas seus esforços eram em vão. O choro incessante de Nat só fazia crescer a preocupação dos pais. Foi nesse cenário de caos que Julie, a cadela que já fazia parte da família, começou a se aproximar cada vez mais. Com seu olhar preocupado e seus olhos azuis marcantes, Julie observava Nat com a calma de quem parece entender o sofrimento alheio. Julie, com sua pelagem branca e fofa, sempre esteve ao lado de Sarah e Michael, trazendo conforto em momentos difíceis. No entanto, por mais que sua presença fosse tranquilizadora, Sarah e Michael mantinham uma certa distância entre ela e a bebê. Eles tinham receio das histórias que já haviam ouvido sobre cães que poderiam não reagir bem à chegada de um novo membro na família. Julie chegou à vida da família ainda filhote. Após ser abandonada por seus primeiros donos, ela foi encontrada vagando nas ruas, faminta e assustada, até ser levada para um abrigo. Sua resiliência impressionou Sarah e Michael, e foi o que os levou a adotá-la, reconhecendo nela uma verdadeira sobrevivente. Desde então, Julie ofereceu à sua nova família amor e lealdade incondicionais. Por isso, quando Sarah ficou grávida, surgiram algumas preocupações. Julie sempre foi o foco de seus cuidados, e eles temiam como ela reagiria a um bebê que também exigiria tanta atenção. Durante a gravidez, Julie parecia distante, como se pressentisse a mudança que estava por vir. Ela evitava se alinhar com Sarah e, por vezes, a observava de longe antes de se afastar, o que só aumentava as incertezas do casal. No entanto, tudo mudou quando Sarah entrou em trabalho de parto. Julie, que vinha mantendo distância, surpreendeu ao se aproximar e permanecer ao lado da dona, proporcionando apoio e tranquilidade durante as contrações. Naquele momento, Sarah deveria ter percebido a profundidade do vínculo que Julie tinha com a família e o quanto ela poderia ser uma fonte de conforto e calma, talvez até para o bebê que estava por chegar. De volta ao presente, o clima estava cada vez mais tenso na casa dos Johnson. O choro constante de Nat começava a causar brigas entre o casal e, geralmente, tornava a vida doméstica um inferno. Certa vez, enquanto discutiam a possibilidade de chamar o pediatra novamente, algo surpreendente aconteceu. Enquanto Nat chorava insistentemente, Julie, a cadela, se aproximou de Nat e roçou seu nariz gelado na bebê. Sarah e Michael, surpresos, viram Nat estender a mão para tocar o nariz de Julie, que ficou calma, como se entendesse o sofrimento da pequena. Os gritos de Nat eram especialmente preocupantes. Após semanas no hospital, o problema havia surgido de forma inesperada. Uma noite, eles colocaram Nat para dormir e desceram para jantar. Cerca de 1 hora depois, Julie começou a agir de forma incomum, cutucando Sarah com a pata e correndo em direção ao quarto de Nat. Inicialmente, Sarah pensou que a cadela queria brincar, mas quando decidiu seguir Julie, foi levada diretamente ao quarto de Nat. Confusa, Sarah entrou e encontrou sua filha com febre altíssima e tossindo. Em pânico, ela e Michael correram para o hospital, levando Julie junto. Eles ficaram chocados ao perceber como quase não notaram o problema a tempo. Se não fosse pela intuição de Julie, só teriam percebido o problema bem mais tarde. No hospital, os médicos elogiaram a rapidez do casal em levar Nat para atendimento. Lá, eles descobriram que a bebê tinha uma infecção sinusal grave, necessitando de cuidados imediatos. A estadia no hospital foi extremamente desgastante para Sarah e Michael, pois ver sua bebê Nat conectada a tubos e fios era uma visão dolorosa. O casal se revezava para estar ao lado da filha, evitando ao máximo se afastar dela. Preocupados com o impacto da solidão em Nat, pediram ao hospital que Julie
pudesse ficar no quarto como cão de apoio emocional. Após alguma resistência, o hospital cedeu, e desde o momento em que entrou, Julie se posicionou como uma verdadeira guardiã de Nat. Julie se deitava ao lado do berço hospitalar, sua presença calorosa e peluda funcionando como uma barreira protetora entre Nat e o ambiente frio do hospital. Ela colocava a cabeça na beira da cama e, às vezes, com a permissão das enfermeiras, lambia os dedinhos de Nat, como se quisesse assegurar a pequena de que não estava sozinha. Os momentos em que Julie lambia carinhosamente a mãozinha de Nat trouxeram alguma paz para Sarah e Michael, que viam sua bebê responder com pequenas reações, mesmo em meio à recuperação. Quando finalmente Nat começou a melhorar, a sensação de alívio foi grande, mas o trauma daquele período ainda estava presente. Cada vez que Nat chorava, o medo voltava, lembrando-os dos momentos difíceis no hospital. Naquela noite, enquanto consideravam chamar o pediatra por causa de mais uma crise de choro, Julie surpreendeu o casal novamente. Ela se aproximou de Nat e, com o nariz voltado para o teto, soltou um longo uivo. Nat, confusa, interrompeu o choro para observar Julie, que então se inclinou para lamber o rostinho dela. Esse gesto espontâneo quebrou a tensão, fazendo Nat rir. Sarah e Michael se juntaram, sentindo uma onda de alívio ao ver a filha rir novamente. Percebendo o impacto do momento, Michael pegou seu celular e gravou a cena. Ao compartilhar o vídeo nas redes sociais, ele mal podia imaginar que a relação especial entre Nat e Julie tocaria tantas pessoas. O vídeo se tornou viral, e a internet foi inundada de admiração pela cadela que demonstrava uma empatia extraordinária com sua irmã humana. A presença de Julie ao lado de Nat se tornou uma constante, especialmente nos momentos em que a bebê se sentia chateada. Bastava ouvir o menor lamento para que Julie se aproximasse, uivando ou lambendo delicadamente o rosto da pequena, transformando lágrimas em risadas em questão de segundos. Sarah e Michael observavam a cena repetidamente, sempre espantados com a habilidade de Julie em acalmar Nat. À medida que Nat crescia, o vínculo entre as duas só se fortalecia. Quando Nat começou a engatinhar, Julie estava sempre ao seu lado, com o rabo abanando alegremente, incentivando cada novo movimento. Elas passaram a explorar o ambiente juntas, tornando-se uma dupla inseparável. Nos dias em que Nat estava resfriada ou enfrentava alguma dificuldade, Julie se aninhava ao seu lado, oferecendo conforto e calor. Sarah e Michael encontravam uma paz especial em ver como Julie, fiel e protetora, parecia ser guiada por uma força instintiva para cuidar de Nat. Com o passar dos anos, Nat cresceu, tornando-se uma criança animada. O pelo da cadela, agora pontuado por traços grisalhos, mostrava a passagem do tempo. Certo dia, em uma tarde de verão, elas decidiram explorar uma trilha desconhecida na floresta. Nat corria entre as árvores, rindo, com Julie sempre vigilante ao seu lado, o rabo balançando de empolgação. A floresta parecia convidativa, e o som suave das folhas ao vento criava um ambiente de aventura. Enquanto caminhavam, Nat se deixava fascinar por cada pequena coisa. Ela parava para pegar folhas caídas, observava insetos correndo pelo chão e apontava com entusiasmo as plantas que Julie farejava com curiosidade. Era como se cada passo revelasse um novo detalhe escondido, e o tempo passava sem que elas percebessem. Absorvidas pela beleza ao redor, seguiram por um caminho menos marcado. Julie cheirava o ar e corria em círculos, o olhar atento sempre retornando para Nat. A menina ria e acompanhava a cadela, confiante de que estavam seguras e que o caminho levaria a algum lugar interessante. Não havia pressa, e o riso de Nat ecoava pela floresta enquanto elas seguiam cada vez mais fundo. Mas, à medida que o sol começava a se pôr, sombras longas se formavam entre as árvores e o ambiente ganhava um tom mais silencioso. Julie, de repente, ficou inquieta e parou, puxando a coleira na direção oposta, como se soubesse de algo que Nat não conseguia ver. A menina, confusa, olhou para a cadela, que agora insistia em arrastá-la para longe. Nat hesitou, sentindo-se tentada a seguir em frente, e tentou persuadir Julie. "Vamos, Julie", chamou, mas a cadela mantinha os olhos fixos, alertas, e continuava puxando com mais força. Relutante, Nat resistiu, confiante de que sabia o que estava fazendo, e deu mais alguns passos adiante, ignorando o instinto da cadela. O vento soprava com força, e a floresta, antes pacífica, assumia um aspecto ameaçador. Determinada, Nat avançou, mas mal deu mais alguns passos quando seu pé ficou preso em uma raiz escondida. Num piscar de olhos, perdeu o equilíbrio
e o chão parecia desaparecer debaixo de seus pés. Ela começou a deslizar pela encosta íngreme, suas mãos tentando em vão agarrar-se a algo. Mas a terra molhada acelerava a queda. O pânico tomou conta, e o som dos latidos frenéticos de Julie, agora longe, se misturava ao vento, aumentando o desespero. No entanto, Julie, com a visão aguçada e os instintos protetores, reagiu rapidamente. Ela saltou na direção de Nat, conseguindo abocanhar a parte de trás da jaqueta da menina antes que fosse tarde demais. Julie cravou as patas no solo, resistindo com todas as forças contra o peso de Nat, que escorregava em direção ao vazio. A pressão nos ombros de Nat era intensa, mas aos poucos, ela percebeu que estava sendo puxada de volta para a segurança. Julie não desistiu, reunindo cada gota de força para vencer a gravidade. Com determinação, a cadela conseguiu arrastar Nat de volta ao topo, suas patas fincadas na terra como âncoras de proteção. Quando finalmente se viram a salvo, Nat, trêmula e com os olhos cheios de lágrimas, abraçou Julie com força. Nesse momento, as vozes de Sarah e Michael se aproximaram, e eles correram para as duas, aliviados ao vê-las em segurança. O céu escurecia enquanto a família permanecia unida, absorvendo o alívio e a gratidão pelo salvamento. Julie, fiel até o fim, mais uma vez provou ser uma guardiã inabalável, disposta a tudo para proteger Nat. De volta ao lar, com chá quente e cobertores, Sarah e Michael ouviram Nat contar a história da coragem de Julie. Eles riram e choraram, gratos pela proteção constante da cadela. Nat, ainda emocionada, olhou para Julie com um sorriso e disse: "Ela sempre esteve comigo e sempre estará." Nos dias que se seguiram, o laço entre as duas só cresceu, fortalecendo ainda mais o vínculo que tinham. O que começou como um passeio de verão se transformou numa lição de confiança e amor incondicional, algo que Nat levaria consigo para sempre. Agora imagine um homem correndo em direção à sua cabana na floresta, apenas para encontrar tudo fora de lugar e um silêncio aterrorizante pairando no ar. Ele olha ao redor e percebe que não está sozinho. Um lobo misterioso surge em sua casa. As perguntas começam a surgir. O que aconteceu na cabana? Por que o lobo está ali? E o que ele quer mostrar? Será que ele sabe algo sobre o paradeiro de sua esposa? Quer descobrir o que aconteceu e viver cada momento dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!